Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é o Holocausto, um dos acontecimentos mais tristes, revoltantes e aterrorizantes da história da humanidade. Nosso entrevistado é o historiador Bruno Leal, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Bruno começa nosso papo lembrando que entre 1933 e 1945, a Alemanha viveu sob o regime nazista e os judeus foram duramente perseguidos. Essa política de perseguição, de extermínio, ela inclui a legislação antissemita, os guetos, os campos de concentração e extermínio que vão exterminar, no fim das contas, mais de 6 milhões de judeus. O ódio aos judeus, no entanto, era algo muito antigo. Durante a Idade Média e boa parte da Idade Moderna, esse antissemitismo, ele era um antissemitismo religioso. Ele é uma criação da cristandade. Os cristãos culpam os judeus pela morte de Cristo e esse grupo de cristãos, então, perseguem os judeus por conta desse crime, desse suposto crime. Já nessa época, na Antiguidade, na Idade Média, que vão acontecer os famosos pogroms. O que são os pogroms? São ataques coletivos e físicos organizados contra judeus. A perseguição se intensificou a partir da promulgação de legislações que destruíram os direitos civis dos judeus. Os judeus foram proibidos, por exemplo, de frequentar universidades e escolas, eles foram exonerados de cargos públicos, impedidos de entrar na ordem dos advogados, eles não podiam mais exercer medicina, não podiam ter clientes arianos, foram impedidos de exercer cargos editoriais. Então, por exemplo, um judeu não podia ser mais jornalista. Eles perdem boa parte de seus bens e propriedades. Há um momento de desapropriação dos bens judaicos. Eles são impedidos de lecionar. A nacionalidade é retirada também. Eles são obrigados a mudar de nome. Além disso, eles foram proibidos de frequentar vários espaços públicos. Foram proibidos até mesmo de manter relações sexuais e ter casamento com aqueles que eram considerados arianos puros. O terror, no entanto, estava só começando. Os nazistas enviaram milhões de judeus alemães e de países conquistados na Segunda Guerra a campos de concentração e de extermínio. Estima-se que mais de 6 milhões tenham morrido em câmaras de gás, fuzilados, torturados ou até de exaustão devido aos trabalhos forçados. Dentro desses campos, era uma rotina de violência cotidiana. Então você podia morrer, por exemplo, de diversas formas. Você podia morrer de trabalhar, completamente extasiado, de cansaço. Você era submetido de fome, de sede, de doenças que a ciência e a sociedade pensavam ter vencido há muito tempo. O caso do cólera, do tifo, dentre outras doenças. Você tinha uma vida de grande privação de sono, privação de alimentos, privação dos seus entes familiares, você não recebia visitas. Era um campo que era muito controlado. Essas pessoas que viviam no campo de concentração não tinham mais o direito sobre suas próprias vidas e sobre sua própria morte. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Bruno Leal, músicas interpretadas pelo guitarrista de jazz alemão Coco Schumann, que sobreviveu a 3 campos de concentração. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal! Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo.